no Centro Estadual de Educação Profissional Senador Jessé Pinto Freire é uma escola de renome, né? Uma escola muito falada, mas que acontece em convênios bem problemáticos. Um exemplo é a quebra de pratos, né? Que os alunos quebram sem querer, deixando até mesmo em cantos indevidos. Mas também há um problema estranho, que é o sumiço dos talheres, que ninguém sabe onde foi. E é isso que vamos falar hoje. Realmente é confuso essa situação que vem à escola. É algo que não convém com o renome que dão aqui ao Senep. Pois sumir com as colheres, quebrar os pratos, não é algo bom para a escola. E isso não é algo que afeta somente a estrutura da escola, mas também afeta nós alunos, o pessoal da cantina e tanto o pessoal da limpeza. Isso atrasa muito o nosso trabalho. A gente serve a merenda, a gente quer que vocês tenham um pouco mais de responsabilidade. Quando a gente servir a merenda, vocês também cooperar. Quando terminar de lanchar, vir deixar os talheres, os pratos, copos, para a gente poder lavar, para servir a merenda no outro dia para vocês. Em tudo que vocês deixam por aí nos paitos abandonados, a gente vai ter muita dificuldade. Como assim? Ao servir a merenda, vai estar sempre faltando prato, copos, talheres. Aí a gente vai estar relavando aquilo que a gente já serviu para vocês utilizar novamente. Influencia muito, né? São vários fatores, porque assim, um prato quando ele quebra, ele se espatilha para vários cantos. Então assim, às vezes a gente vai limpar, mas um caco de vidro vai para muito longe. Possa ser que logo depois nós possamos pisar em cima e se cortar, né? Às vezes a gente está fazendo alguma coisa importante, mas quando quebra um prato, imediatamente nós somos chamados para resolver esse problema. E também para vocês, né? Que vocês também podem se cortar com essa quebra de prato, com essa quebra de copo, né? Então assim, influencia muito no ambiente de trabalho. A rotina da merenda na escola está sendo prejudicada pela quebra de pratos e desaparecimento de talheres. Isso causa um atraso no serviço. A merendeira Dona Silvia informa que a falta de responsabilidade dos alunos ao abandonar os utensílios atrasa o trabalho, pois a equipe precisa relavar rapidamente os itens para servir para os outros alunos da fila. Isso também pode causar um risco de acidentes, que o funcionário Hugo da limpeza relata que os cacos de pratos espalhados representam um perigo, podendo causar cortes tanto nos colaboradores quanto nos próprios alunos. E há um apelo nisso, que os funcionários pedem a cooperação e responsabilidade dos alunos para que devolvam os pratos, talheres e copos após o uso, para garantir a segurança e a fluidez do serviço de alimentação escolar. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa importante, mas quando quebra um prato, com certeza. Os recursos que foram destinados para a reposição desses itens que foram extraviados podem ser utilizados desde a aquisição de material de higiene simples, né, utilizado no dia a dia, como papel toalha, papel higiênico, até serviços mais complexos, como a manutenção dos ar-condicionados, como a compra de papel, pincel de quadro branco, tinta, toner, para a impressão das atividades de vocês, as avaliações, testes, atividades pedagógicas, para financiar todo e qualquer trabalho prático nos laboratórios que vocês desenvolvem. Enfim, esses recursos que são investidos em extravio de material e de demanda utilizada comumente por vocês, eles geram um prejuízo financeiro e eu diria também pedagógico, porque a gente deixa de investir em recursos para fins didáticos e pedagógicos para estar repondo materiais de primeiro uso, como talheres, copos e pratos, que na verdade, a secretaria enviou para a escola e com o tempo foi se perdendo e a gente teve que repor. A gente chegou a receber 700 talheres, 700 pratos e estávamos com 100, então isso é uma perda de mais de 90% do que foi recebido e a gente teve que investir o recurso, que já é pouco, né,
para que a gente pudesse repor esse uso indevido. Então, nós temos espalhados pela escola inteira um processo de monitoramento que foi investido por recursos próprios e também enviado pela secretaria. Embora a gente tenha um monitoramento, né, a gente não consegue identificar exatamente a hora, o local, né, em que esse extravio ou que essa quebra acabou acontecendo, né? Sem falar que nós temos uma equipe, né, gestora e administrativa muito reduzida. Então, o investimento de tempo que nós teríamos para estar parando para verificar o monitoramento desse uso indevido acaba que não é execuível, né? Não é viável. Mas quando a gente tem determinados tipos de extravio, como quebras, porque acontece em banheiros ou em locais em que a gente consegue identificar a hora e o local, fica mais fácil de identificar. O regimento interno da instituição prevê reposição e restituição, a depender da condição financeira do estudante ou da família, a reposição de dano ao patrimônio público, né? Porque nós estamos em instituição pública, então tudo que tem aqui é patrimônio público. Então, quebra, extravio, violação de patrimônio público tem previsão e implicação legal pelo regimento interno da escola. Então, a gente pode, sim, uma vez identificado, chamar as famílias e pedir o ressarcimento do dano. Como podemos ver, Tairine alerta sobre o grave prejuízo causado pela perda e quebra dos materiais básicos, que no caso são os pratos e os talheres da escola, que chegam a mais de 80%. O dinheiro gasto na reposição poderia ser usado em materiais didáticos e serviços essenciais, como a manutenção do ar-condicionado na sala 10. Embora haja monitoramento, a fiscalização é difícil, mas o regimento interno prevê que as famílias dos alunos identificados podem ser acionadas para pagar os danos ao patrimônio público da escola. Implicação legal pelo regimento interno da escola. Então, a gente pode, sim, uma vez identificado. Com esses fatos, podemos ver que a infraestrutura da escola é rica, só que com o mau uso indevido dos alunos, podemos ver que isso pode causar falta, demora na entrega do lanche e até mesmo problemas de higiene com a quebra dos pratos. E junto a isso, também tem o uso do dinheiro para reabastecer os pratos, as colheres, que podiam ser usados para outros fins da escola, outros fins da escola, como outros problemas, como o problema de ar-condicionado nas salas e tal. E aqui a gente termina a nossa reportagem sobre a infraestrutura da escola.